Nesta aula, nós vamos aprender a alterar as características de um estilo de área. Os estilos de área contêm informações a respeito do número e nome da parcela, a sua área em metros quadrados ou acres, e em certos casos até o seu perímetro. Nós aprenderemos a mudar essas características e ver o que nós podemos apresentar nesses tipos de rótulos. Alterar as características de um rótulo no Civil 3D se refere aos ajustes desse software. E ajustes do Civil 3D nós vamos encontrar sempre na aba Settings. Aqui na aba Settings eu posso clicar e encontrar várias opções, sendo que uma delas se refere aos ajustes de parcelas. Dentro de ajustes de parcelas eu tenho aqui desde as propriedades de classificação até os estilos que eu posso trabalhar. Os estilos de rótulo são os Label Styles. Então, quando eu clico nos Labels Styles, eu tenho várias opções de rótulos, como área, linha e curvas. Se eu quero alterar um rótulo de área, eu clico aqui no maisinho e vejo quais os rótulos de áreas que estão disponíveis aqui para nós. Vamos mudar o name, área e perímetro. Como que eu faço isso? Botão direito, Edit. Dentro de Edit, nós vamos poder agora trabalhar com a janela para alterar as características desse rótulo. Dentro dessa janela, nós temos várias abinhas. Vamos começar aqui, por exemplo, por informação. Dentro da opção de informações, a gente não altera muita coisa. Por que a gente não altera muita coisa? Porque nós temos um estilo que foi criado pela Autodesk. Tanto que nós podemos ver até a data em que eles criaram aqui e a última vez que ele foi modificado. O que nós podemos fazer aqui? Colocar uma descriçãozinha, só para colocar, ó, modificado por Rafael Cadguru. Tá vendo? Posso colocar aqui também, ó, mode, de modificado. Tudo bem? Então isso é o que a gente faz aqui no máximo. Depois eu venho aqui nos ajustes gerais. Os ajustes gerais se referem mais à questão do rótulo em relação ao texto. Então aqui eu tenho o estilo do texto, que não muda muito, que é o texto anotativo. A visibilidade deste texto, se eu colocar true ele aparece, se eu colocar false ele some. Então normalmente a gente coloca true aqui, porque nós queremos ver o rótulo. E o layer desse texto. O layer a gente deixa sempre como cprop text mesmo, que é um layer padrão do Civil 3D. Quer dizer que é um layer de propriedade em relação aos textos. Então nós deixamos OK aqui e não alteramos mais nada. Então aqui o que nós vamos fazer agora? Alterar o layout. O layout nós já podemos trabalhar mais coisas, como as cores, essa caixinha que está em volta, se ela é quadrada, se ela não aparece ou se ela é redonda, e até mesmo que tipo de informação eu posso colocar aí. Então o que nós vamos fazer aqui? Primeiro, o nome a gente deixa como área mesmo, porque é um rótulo de área. A visibilidade, true, porque nós queremos ver o rótulo, senão nós colocamos false aqui, mas vamos deixar true. Aqui embaixo nós temos algumas opções que a gente não mexe muito, que é em relação ao anchor, que é como ele vai ficar, onde que ele vai ficar localizado, e eu tenho aqui a opção de textos. Vamos ver algumas coisas aqui. Eu posso modificar o tamanho do texto, por exemplo, a 6.50, olha o tamanhão que ficou. Podemos diminuir também para 2.50 milímetros. Tá? Posso modificar o ângulo, para colocar, por exemplo, 30 graus, vamos ver o que acontece. Olha lá, tá vendo? 60 graus, vamos ver o que acontece. Então a gente deixa zero aqui mesmo, para ficar mais bonitinho. Aonde que ela vai ser anexada, ó? Então eu posso modificar as opções aqui. Lembrando sempre que isso aqui vai muito da característica de cada um. A gente não precisa muito disso. Vou deixar aqui como middle center mesmo. Podemos colocar uma distância em x, olha, e uma distância em y da parcela. Então isso aqui também vai de usuário para usuário. Eu vou deixar 10 ali em cima e 0 embaixo, só para ficar mais ou menos com essa carinha. E eu posso mudar a cor. A cor está de acordo com o layer, ou você pode mudar aqui, ó, para qualquer cor que você quiser. Vou pegar um amarelinho aqui. Ok, olha lá como é que vai ficar meu rótulo. Tá vendo? Depois eu posso mudar também a linha e a largura máxima. Mas aqui a gente não costuma mudar muita coisa não. O que nós podemos acrescentar aqui? A questão das bordas também. E em relação à borda, nós também temos várias opções. Por exemplo, você quer visualizar a sua borda, então você deixa a visibilidade como true, se não, false. E aí some a borda dali. Isso aqui vai muito do critério do usuário. Normalmente a gente deixa a borda para ficar mais bonitinho, parecer uma caixinha mesmo. O tipo, nesse caso, está retangular.
mas eu posso escolher outras. Um retangular com os cantos arredondados ou um círculo. Tá bom? Então vocês vão escolher aí os rótulos que vocês preferirem. Eu vou deixar aqui como um retangular com os cantos arredondados. Ele tem uma máscara. O que é essa máscara? Tá vendo que aqui no rótulo ele não mostra esse segmento? Então se eu deixo true, ele não mostra o segmento. Se eu deixo false, ele mostra o segmento para mim. O que é o ideal aqui? Deixar o true mesmo, para não bagunçar as informações. Você sabe que está passando uma linha ali por trás. O que você pode fazer também? Modificar o gap, alterando esse valor aqui, por exemplo, para 0,84. Vamos ver o que acontece. Mudou um pouquinho a distância do rótulo para as letras. Então você pode até aumentar mais se você quiser. 1,84. Tá vendo lá? Ele aumenta um pouquinho o rótulo. Que nós podemos mudar também a cor desse rótulo, dessa borda de rótulo, na verdade. Vamos pegar aqui um azul bem clarinho. Não, azul já está, né? Um verdinho bem clarinho. Ok, olha lá como é que ficou. Posso selecionar outra cor também, não gostei muito daquela ali. Vou pegar um verde mais forte. Aí, tá aí meu rótulo. E posso modificar o tipo da linha e o tipo da largura da linha. Mas isso aqui a gente não muda muito, deixa como by block ou by layer. Mas se eu quiser é só clicar aqui e modificar sem maiores problemas. Então eu venho aqui, dou OK e a princípio não acontece nada. Agora nós vamos criar uma parcela e visualizar como ficou o nosso rótulo. Vamos criar uma parcela aqui utilizando uma linha qualquer, sem maiores problemas. End, está aí uma parcela. Vou transformá-la em parcela utilizando Create Parcel from Object, selecionando ela inteirinha. Vou selecionar o rótulo que eu acabei de criar, name, área e perímetro modificado, e pedir para ele adicionar os segmentos para nós. Então coloco aqui. Ok. Está aí os nossos rótulos. Os rótulos de segmentos estão aqui em cada lado. E aqui dentro está o nosso rótulo de acordo com o que nós acabamos de criar, com o nome da propriedade, a área e o perímetro nas cores e ajustes que nós criamos. Nesta aula, nós aprendemos a alterar as características de um rótulo no Civil 3D. Para isso, nós acessamos o comando via aba Settings e alteramos as características que envolviam desde o texto até a borda, chegando a este resultado que está apresentado aí na tela.